Vamos começar a falar de segurança pública. Vamos começar a mesma coisa. Começando não falando do Rio de Janeiro, mas aquelas notícias que saem todos os dias. A Polícia Rodoviária Federal, que também participou da operação no Rio, apreendeu aí, 2 toneladas de orégano e ainda prendeu 2 indivíduos em operação com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Aí o Amazônia Azul fala, todo dia. É todo dia. Prejuízozinho aí de 5 milhões para a turma que gosta de fazer coisa errada. E é sobre isso que começamos. Dia de ontem tivemos a operação. Antes de mostrar para vocês como a mídia veiculou o tema, não foi toda a mídia, até falo sobre isso, quero mostrar a postagem de Bolsonaro. O Lula, ele segue calado, vocês vão entender o porquê, é bem simples de entender. E o nosso presidente falou o seguinte: parabéns aos guerreiros do BOPE, da PM do Rio de Janeiro, que neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto, após serem atacados a tiros durante a operação contra líderes da facção criminosa. Tem vídeos na internet onde o helicóptero blindado das Forças de Segurança do Rio de Janeiro estava sendo basicamente assim, de tiro a alvo. Graças a Deus era um helicóptero blindado, mas vítima era só guarda-chuvas e furadeiras. A ação contou com o apoio da DRE, Polícia Federal, e PRF Brasil. A operação vinha sendo planejada há meses e os agentes de segurança monitoravam os passos de chefões do tráfico com o objetivo de prendê-los fora da comunidade. O que não foi possível devido ao ataque da facção, fazendo-se necessário o uso da força para conter as ações. Para se ter ideia do grau de violência dos bandidos, parte dos alvos da operação foram responsáveis por tirar a vida de 13 agentes de segurança pública somente em 2022. Infelizmente, 13 heróis aí perderam suas vidas ao longo só deste ano. Especialistas omitem essas informações com o intuito de demonizar aqueles que arriscam suas vidas por nós. Já está avisando, como é que a imprensa noticiou, mas a gente chega lá. A ação integrada resultou ainda na apreensão de grande quantidade de drogas, 13 guarda-chuvas, 4 furadeiras, 12 cupcakes, aqueles bolinhos assim pequenininhos. Além de recuperar 30 veículos roubados, vários carrões, Porsche no meio. E ele fala o seguinte, presidente: lamentamos pela vítima inocente, bem como pela inversão de valores de parte da mídia que isenta o bandido de quaisquer responsabilidade, seja pela escravidão da droga, seja por aterrorizar famílias, seja por seus crimes cruéis. Boa noite a todos. Isso daqui, eu acho que é o pronunciamento de qualquer político mais à direita. Eu acho que Bolsonaro fala em nome da maioria. Acho que a maioria dos políticos do campo da direita pensam dessa forma. E o Lula? O Lula ficou calado. O Lula recentemente falou que policial não era agente. A imprensa noticiou como uma gafe. O silêncio do Lula é porque ele não vai parabenizar a polícia. E nesse momento ele criticar a ação iria pegar mal. Ele que tenta alcançar um voo, voar mais para o centro, deixar de ser o candidato da esquerda. Mas como Bolsonaro falou, temos os nossos especialistas. Lá vem um Globo. Especialistas em segurança pública criticam a operação policial na Vila Cruzeiro. Sempre os especialistas criticando. Coitadinho, Realmente. Não podemos ir atrás dos chefões. Não podemos combater, os narcotraficantes do Brasil. Da forma que é bem complicado, você tem que chegar lá com flores. Marcelo Freixo reclamou bastante. Vamos continuar. Quem perdeu a mão, eu ia usar outro termo aqui, foi a Mônica Bergamo. Assim, Mônica Bergamo, ela é bem conhecida pela sua relação com o PT, mais especificamente, não só com a esquerda, mas com o PT. Espero que você não... Pense na internet. Mônica Bergamo, PT... Coloca até José Disseu também, você acaba até descobrindo algumas coisas bem interessantes. Enfim, a Mônica Bergamo pergunta o seguinte: chacina? Massacre? Como definir o completo absurdo? Não há palavras, apenas cadáveres? Não sei, algumas pessoas mais à direita classificaram como um ato de heroísmo das forças policiais. Ela volta: massacre? Entidades pedem cessar-fogo no Rio, não é a Ucrânia, para a retirada de feridos, para que cesse, segundo elas, a barbárie. Familiares desesperados buscam as vítimas da sociedade. Não teve nenhum jornalista falando sobre, por exemplo, o helicóptero que vinha sendo alvejado. Ela não para, ela surtou. Massacre no Rio.
A operação é a terceira mais letal da história recente do estado. E ainda falo, massacre no Rio. Essa daqui... Bom, a Daniela Lima, no passado não tão distante, trabalhava na Folha de São Paulo. Eu acho que a Daniela Lima hoje alçou voos maiores e agora virou professora. Porque a Mônica Bergamo falou o seguinte, massacre no Rio. PM fala em confronto em larga escala, 22 óbitos e 7 feridos pela polícia. Nenhum policial morto. Nenhum policial. Você deve lembrar das falas da operação, acho que foi do Jacarezinho, acho que foram 23 óbitos também, que a Daniela Lima soltou essa, né? Que nenhum policial, né? Os policiais, ninguém morreu. Bom, vamos continuar. Se por parte da imprensa, que tá ligada à esquerda, eu acho que vocês já estão vendo opiniões que vocês discordam e muito, o que falar dos políticos da esquerda? A turma do Lula. O partido do vice-presidente do Lula, o partido do Geraldo Alckmin, o PSB, o partido do Carlos Siqueira, se movimentou, porque eles não aceitam, isso é um absurdo o que está acontecendo. E o G1 noticia isso. Autores da ADPF das favelas pedem ao Supremo novo plano para reduzir letalidade policial no Rio de Janeiro. É assim, parece que está lidando com, não sei, sabe? Parece que é como se os criminosos estivessem ouvindo música, sabe? Sei lá, com um estilingue, um badog, com as pedrinhas, soltando o quê? Semente de feijão. Todo mundo deve ter brincado, né? Você pega um cano, bota uma bola de assoprar, uns carocinhos de feijão, brincando assim. O que é que eles estavam esperando? Meu, é inacreditável. Aí fala o seguinte, ó, no mesmo dia da operação, os autores da ADPF das favelas protocolaram no judiciário um pedido para que o Rio de Janeiro elabore em 60 dias um novo plano para reduzir a letalidade policial. Que tá ruim, a polícia tá horrível. Tá horrível. Como esse plano ainda deveria ser analisado pela corte, o que os signatários da petição, que é o PSB, como a gente falou, e as entidades de defesa dos direitos humanos requerem agora é a revogação do texto do governo e a elaboração de uma nova proposta nos moldes abaixo. Vamos ver os moldes da proposta, né? Apresentado ao relator da ação, os autores da DPF pedem que o governo do Rio de Janeiro faça o seguinte. Primeiro, antes de criar um novo plano sobre o que a polícia pode ou a polícia não pode fazer, promova oitiva da sociedade civil. Não, chame a sociedade civil para ouvir. Sociedade civil são as ONGs. Viva Rio, Instituto Sou da Paz, Instituto Igarapé, da Luna Zabó. A Luna Zabó não sei nem se vai ter tempo, né? Como é que vai marcar essa oitiva, porque agora ela é conselheira do secretário-geral da ONU, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da OAB do Rio de Janeiro. A gente vai falar do Ministério Público. Se prepara. Convoque a audiência pública para discutir a proposta. Conte com a participação da sociedade civil de outras entidades, ou seja, vai ser as ONGs que vão definir os rumos da segurança pública brasileira. Considere no novo plano a necessidade de se combater o racismo estrutural. Elabore protocolos de uso proporcional e progressivo da força de abordagem policial. Assim, se você está no helicóptero, estão lhe alvejando com arsenal militar, você só pode tocar a música do Beatles, Imagine, 3 vezes, porque a quarta já está muito ofensivo. Só pode tocar 3 vezes Imagine. A quarta você pode tocar Anitta, se você quiser. Afaste temporariamente, afaste das funções de policiamento ostensivo os agentes de segurança envolvidos em óbitos em operações policiais. Os policiais estão colocando a vida deles em risco. Estão, realmente assim, às vezes a maioria deles tem família, não só pai, mãe, irmão, irmã, primos, como mulher, filhos. Ele vai, sem saber se vai voltar, e ainda vai ser afastado. É o plano da esquerda. É a volta do Lula. Deve ainda seguir os pressupostos jurídico-filosóficos da DPF 635 e determinar a instalação de equipamentos de GPS, sistemas de gravação de áudio e vídeo em todas as viaturas policiais e fardas dos agentes de segurança. Aqui eu coloquei por uma questão. Até filmar, sei lá, em determinado momento eu entendo. Agora eu fico muito com medo de ver, por exemplo, instalação de GPS. Esses criminosos hoje em dia que têm tanto poder,
tanto acesso e fazem coisa errada, vai que eles contratam alguém aí, sei lá, um cybercriminoso, sabe? E aí ele hackeia a polícia pra descobrir onde é que os policiais estão. E eles embosquem os policiais, ou seja, um avisado, ó, a polícia tá vindo, vamos fugir. Então, assim, é meio complicado. Esse negócio de GPS eu achei bem complicado. Bem complicado. Não sei como é que isso ajudaria. Só o fato de ter um GPS. Enfim. E vamos avançar. Eu falei que eu tinha falado do Ministério Público. O Ministério Público Federal, ele agiu. Ele não poderia ficar de mãos cruzadas. Aí você deve estar pensando, pô, o Ministério Público é a justiça. A justiça... Eu acho que você, a maior parte de vocês que me assistem, ainda que sejam isentão, assim, acho que é mais a direita que não acha que os bandidos estão do lado certo. O Ministério Público Federal instaura procedimento investigatório criminal para quê? Apurar condutas na operação policial. Não, vamos ver aqui se a polícia trabalhou direito. Vamos investigar a polícia. Vamos, tá tudo errado. Antes da operação, isso aqui é importante, o Ministério Público Federal ele recebeu o ofício da PRF dando ciência da realização da ação policial. Não dá pra falar que foi pego de surpresa, não. Todo mundo tava sabendo. Foi uma operação de meses de inteligência. Foi tudo mapeado. E, obviamente, os criminosos reagiram. Mas olha só, diante dos fatos, o Ministério Público Federal requer, em caráter de urgência, ao superintendente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, informações sobre o efetivo dos agentes que participaram da operação conjunta, a qualificação completa desses agentes, saber se eles têm capacidade ou não, bem como a cópia de suas respectivas fichas funcionais. Vai fichar os policiais, depois vai haver processo administrativo na corregedoria, relatório final da operação realizada na data de hoje, bem como informações detalhadas sobre o cumprimento dos mandados de prisão. Você vê, olha como... Aí agora o Ministério Público trabalha. Agora, velho, é leão. Até hoje eu espero, por exemplo, saber qual o fim que teve as coisas ligadas, por exemplo, ao consórcio Nordeste, aquela compra dos respiradores. A gente viu aí que envolvia o Carlos Gabas, Rui Costa, Bruno Dauster. E aí? Para que lado foi? Parece que o Ministério Público tem uma pressa em resolver que é inacreditável. É o que eu falei, né? Eu me dei um trabalho de uma coisa que eu não deveria ter feito. Pesquisar e ir atrás de algumas coisas. E olha só, o último parágrafo eu fiz questão de dar um zoom. Dar um zoom para você sofrer comigo. Em 11 de fevereiro deste ano, no mesmo lugar, houve 8 vítimas fatais em operação com participação da PRF. O Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais que nos obrigam a investigar e punir violações de direitos humanos. E 21 óbitos, até agora, em menos de 3 meses, não podem ser investigados como se fossem simples saldo de operações policiais. Isso aqui não é possível. Tem alguma coisa errada. Não, isso aqui é o saldo que é operação. Não. E quem que fala isso daí? O titular do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial no Rio de Janeiro, Procurador da República, Eduardo Benones. E eu fui atrás de dar um bizu. Quem é o Eduardo Benones? Eu dei um Google. Inicialmente, eu me deparei com isso daqui. Matéria bem recente, 29 de abril, mês passado. Ministério Público precisa se reestruturar para realizar controle sobre as polícias, diz o procurador. Bom, eu acho que grande parte da população brasileira gostaria que o Ministério Público se reestruturasse para servir a população. E, por exemplo, a gente viu durante toda a pandemia alguns prefeitos e governadores que queriam até reabrir algumas coisas e na decisão, às vezes de um procurador, de um promotor de justiça, um juiz, não, fecha aí, porque a gente é o Ministério Público. Recentemente em vídeo comentamos sobre uma escola no interior de Minas Gerais que fez um pequeno boletim informativo, uma nota informativa, enviou apenas para os pais dos alunos, não para os pais dos alunos, falando que, como uma escola católica confessional, tem alguns valores que eles não abrem mão, e eles alertaram o pai sobre algumas condutas que eles achavam que não era boa para os filhos deles. E o Ministério Público abriu também uma investigação, porque é preconceito contra a diversidade, contra a turma do arco-íris, etc. Então, assim, diariamente vemos inúmeras iniciativas fantásticas ligadas ao Ministério Público. Agora, qual é a preocupação do Ministério Público? Realizar o controle sobre as polícias.
Eduardo Benones, esse mesmo daí, que agora quer investigar a polícia na operação, disse que a fiscalização do trabalho das polícias por parte da instituição deveria ser mais operacional, mais efetiva, à altura da contribuição que a Constituição nos deu. E fica pior. O comentário do procurador veio em resposta às críticas. Críticas de quem? Do povo? Da população? Dos conservadores? Da direita? Não. Não. Veio da Anistia Internacional. Aquela ONG da esquerda, que inclusive ajudou na CPI da pandemia. E que fala que Bolsonaro é um autoritário, que faz um relatório disso, relatório de direitos humanos. A Anistia Internacional fez um documentário, Descontrole, o Ministério Público no centro das detenções. Aí o procurador respondeu esse documentário. Essa é a motivação do Ministério Público? É triste. Lançado na noite da última quinta-feira, 27 de abril, o filme acusa o Ministério Público de omissão diante de graves violações de direitos humanos que seriam perpetradas pelas polícias em comunidades carentes. Essa é a polícia vilã. A polícia é a vilã o tempo inteiro. Aí eu fui atrás de mais coisas. Página oficial da Câmara dos Deputados. Violência preocupa entidade de defesa dos direitos humanos. Aí a Instituto Sou da Paz está aí, outras ONGs está aí. E quem também estava numa audiência pública? O Eduardo Benones, o procurador, né? O controle externo da atividade policial é frágil, uma vez que as corporações resistem a qualquer tipo de investigação. A verdade é que investigar uma atuação policial, especialmente na operação policial, tem seus próprios óbices, porque a polícia tem mecanismos, a polícia tem práticas que evidentemente tendem a dificultar a operação. É culpa da polícia. A culpa é da polícia. A culpa é da polícia. Errado é a polícia. E não para por aí. Ele também protagonizou, esse mesmo procurador, 15 de novembro de 2018. Policiais que abaterem pessoas, né? Que tiverem com guarda-chuva na mão, não deixarão de ser investigados, diz procurador. Vocês lembram quando o Witzel, ele foi eleito, que falou, ó, vê passando com guarda-chuva na mão, pode sentar o dedo. Aí apareceu um procurador falando, epa, não é assim não, viu? Tem lei aqui, não é assim não, viu? Quem foi que falou? Eduardo Benones. Policiais que executarem sumariamente criminosos portando guarda-chuva, né, o gigante, serão investigados e poderão ser denunciados por crime, ainda que o governador eleito Wilson Witzel autorize o abate. Quem disse daí? O Eduardinho. O procurador investiga homicídios decorrentes de intervenção policial e trabalha pelo aprimoramento da atividade policial e pela prevenção de óbitos de policiais, de óbitos de policiais e praticados por eles. Imagine se o nosso Ministério Público focasse em desmontar o crime organizado.